Olá, a aula de hoje é sobre os hebreus da antiguidade. Os hebreus são um povo que dará origem à cultura chamada judaico-cristã, originando a religião judaica, claro, o cristianismo e o islamismo, uma vez que o patriarca dessas três grandes religiões monoteístas é o mesmo, Abraão. Na crença judaico-cristã, Abraão teria deixado a região da Mesopotâmia por ordem divina rumo à Terra Santa, a terra reservada para os hebreus, a Palestina. Abraão era o patriarca dos hebreus. Ao chegar à Palestina, a região estava ocupada por povos e para enfrentá-los sob a forma de guerra, os hebreus se organizam no juizado, a segunda forma política dos hebreus. Primeira patriarcado, a segunda juizado para a guerra, enfrentando os povos que consideravam invasores. Ocorre que o juizado não funcionou. Sob o juizado, os hebreus não conseguem expulsar os povos invasores. Aí então eles se organizam sob a forma monárquica, tendo como reis Saul, Davi, aquele que teria assassinado um gigante com uma pedra e uma funda e finalmente expulsando os povos invasores, e por fim o rei Salomão, o construtor do templo de Salomão, que na crença dos judeus e dos cristãos reservava um lugar para a chamada Arca da Aliança. Muito bem, ao morrer Salomão, por volta do ano 930 a.C., as tribos hebraicas se dividem. 10 tribos formarão o chamado Reino de Israel e 2 tribos formarão o chamado Reino de Judá. Pausa. Do reino de Judá nascerá o termo judeus. As 10 tribos de Israel serão destruídas em 722 a.C. pelos assírios. Lembram dele lá das aulas de Mesopotâmia? Muito bem, reino de Israel destruído pelos assírios. Reino de Judá, 2 tribos, dará origem aos judeus. Ocorre que nesta divisão de tribos nasce a mitologia judaico-cristã da vinda de um novo rei dos judeus, de um rei Messias, que viria à terra sendo descendente de Davi, reuniria as tribos novamente e reinaria sobre elas. O conceito profético messiânico que existe até hoje. Lembrando que na cultura judaica esse Messias ainda não chegou, as tribos ainda não foram reunidas. Para a cultura cristã, e é o que separa o judaísmo do cristianismo, para a cultura cristã, esse Messias já teria vindo. Esse Messias para o cristianismo seria, portanto, Jesus. O Messias dos judeus ainda não retornou. O Messias dos cristãos, Jesus. Muito bem, vamos dar prosseguimento. A cultura do reino de Israel destruída pelos assírios, já o reino de Judá permanece, mas não mais autônomo, uma vez o reino de Judá tenha sido dominado pelos babilônicos. Lembra lá das aulas de Mesopotâmia novamente? Os babilônicos vão dominar a região do povo hebreu, causando o que é chamado de cativeiro da Babilônia, a escravidão dos hebreus na Babilônia, ou então primeira diáspora, primeira dispersão. Os que não ficaram cativos, escravos dos babilônicos, fugiram, primeira diáspora. Logo a seguir, os persas dominam a Mesopotâmia e, consequentemente, libertam os hebreus que estavam cativos. Mas a região não volta ao controle dos hebreus, e sim os persas controlam a região. Os hebreus, contudo, retornam à Terra Santa e reconstroem o Templo de Salomão, que havia sido destruído pelos babilônicos. Muito bem. Logo depois da libertação persa, é a vez de Filipe II e Alexandre o Grande, macedônicos, dominarem a região da Palestina. Ou seja, primeiro dominado pelos babilônicos, depois pelos persas, depois pelos macedônicos e finalmente pelos romanos, que no ano 70 depois de Cristo expulsam os hebreus da Terra Santa e destroem o Templo de Salomão novamente. Esse evento da expulsão dos hebreus pelos romanos no ano 70 depois de Cristo é chamado de segunda diáspora. Cuidado, se você ouvir a palavra apenas diáspora do povo hebreu,
trata-se da segunda diáspora. Essa não precisa de número. Diáspora ou segunda diáspora é a dispersão dos judeus pelo mundo após sua expulsão pelos romanos e a subsequente destruição do templo. Qual é o resquício atual deste templo de Salomão destruído pelos romanos? O chamado Muro das Lamentações, é o que restou do templo. Esses hebreus expulsos no ano 70 depois de Cristo só começarão a retornar à Terra Santa no século XIX, no movimento chamado sionismo, retorno a Sião, que é o outro nome de Jerusalém, para finalmente, após a Segunda Guerra Mundial, diante da comoção mundial do Holocausto judeu causado pelos nazistas, é criado o Estado de Israel, a terra, um estado reservado finalmente para os judeus. Lembre-se, a região não vai ficar desocupada em todo esse tempo, entre a sua expulsão no ano 70 e o seu retorno a partir do século XIX e a efetiva criação do Estado de Israel após a Segunda Guerra Mundial. Povos islâmicos vão ocupar a região. Parte disso explica o conflito atual entre judeus israelenses e palestinos muçulmanos. Mas isso é assunto para outra aula. Até lá!